O Jumbo Cruiser é um raro ônibus rodoviário articulado de 2 pisos, com 4 eixos e 18 metros de comprimento, entrou para o livro dos recordes como o maior ônibus rodoviário do mundo. Veja agora a história e curiosidades de uma das maiores lendas do transporte europeu. O N138/4 Jumbo Cruiser foi desenvolvido e fabricado pela alemã Neoplan, uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus da Europa Ocidental, famosa por projetos audaciosos e inéditos para nichos inexplorados e que abriram novas tendências para o mercado de todo o mundo. A Neoplan foi fundada na década de 30 na Alemanha, e na década de 60 começou a se dedicar na criação de vários modelos de ônibus de 2 pisos, que evoluíram em dezenas de veículos nos anos seguintes. Naquela época, ônibus já eram um item bastante antigo no meio automobilístico e do transporte urbano e intermunicipais. Não era novidade também a criação de projetos para aumentar a capacidade de passageiros, sejam veículos com mais de um piso, mais de um veículo conectado ou os articulados, entretanto projetos bem rústicos e sem muito sucesso e futuros garantidos. Já nas décadas seguintes, principalmente 1970, além da necessidade de maior capacidade de passageiros, havia também grande empenho para proporcionar conforto. E a grande necessidade de locomoção de pessoas, antes típica de grandes centros, começava a se despontar também nos transportes intermunicipais por meio rodoviário na Europa, principalmente pelo crescimento do tráfego em destinos comuns turísticos e de férias, e já que companhias aéreas de baixo custo ainda eram raridade. O primeiro 2 pisos da Neoplan, introduzido em 1964, seria chamado de Skyliner, o mais luxuoso ônibus de turismo da marca. O princípio de 2 andares aplicado nele criou um veículo confortável, revolucionário e de alta capacidade, proporcionando uma imagem para a empresa que a diferenciou de seus concorrentes e despertou grande interesse por seus produtos em toda a Europa, e seria um grande sucesso por décadas. O conceito Skyliner de 2 andares daria origem em 75 a um novo e inusitado projeto. Para aumentar ainda mais a capacidade de passageiros, era preciso contornar a dimensão máxima permitida para veículos rígidos, 12 metros, criando assim um articulado habilitado para ter até 18 metros de comprimento. Assim seria introduzido o primeiro Jumbo Cruiser. Sua nomenclatura N138/4, referência à Neoplan, classe 100, 4 eixos e fazendo menção ainda ao famoso Boeing 747, trazia o nome Jumbo. Com um total de 10 rodas, era um eixo direcional na dianteira, um eixo de tração na traseira, seguido por um eixo de apoio de rodado simples antes da articulação, e um eixo de apoio de rodado simples no segundo carro, que também era direcional, esterçando junto com a articulação para auxiliar nas curvas. Para mover um ônibus de 28 toneladas de peso bruto total, o primeiro motor utilizado foi um V12 a diesel da Mercedes-Benz, modelo OM404 de 19 litros e 400 cavalos de potência, motor de uma linha recém-desenvolvida em conjunto pela Daimler-Benz e MAN, associado a uma transmissão automática Allison Hatch 750 de 5 velocidades. O motor ficava montado na traseira do primeiro carro, ficando na posição central do veículo. Logo acima dele ficava o sistema de articulação, e a ligação entre os salões de passageiros dianteiro e traseiro era possível apenas pela parte superior. Dessa forma, o ônibus possuía 3 portas independentes.
Criado para utilizar o máximo das dimensões permitidas na época, o Jumbo Cruiser tinha comprimento de 18 metros, 2,5 metros de largura e 4 metros de altura, o peso bruto total 28 toneladas. O interior desse double-decker multi-eixo articulado possibilitava diversas configurações, desde o transporte urbano ao rodoviário, com banheiro, podendo ser equipado com diversos ambientes, com mesas, bar, guarda-volumes ou cabines para dormir, priorizando ou não o transporte de bagagens, sendo entregue com 110 lugares, podendo ultrapassar esse total. Na verdade, o recorde registrado foi de 170 passageiros, permitidos por seu espaço de 90 metros cúbicos, sendo ainda, em termos de espaço útil, o maior ônibus rodoviário do mundo. O Jumbo Cruiser não entrou em grande escala de produção. Entre 76 e 79 foram produzidas 7 unidades, do total de 11 que seriam produzidos pela marca. Vários recebiam atualização na motorização, passando a receber o também Mercedes-Benz V10 Turbo, no lugar do V12, com menor volume, 16 litros, porém turbo-alimentado, com potência de 420 cavalos. O N138 acabou por inspirar novas criações da Neoplan, e até algumas de outras marcas. O clássico Skyliner recebia novos irmãos, como o Spaceliner, que em 1979 deu origem também a um articulado rodoviário, porém com apenas um piso, o N121/4, chamado de Space Longliner, equipado com o mesmo motor V10 turbo, tinha 18 metros de comprimento. Mas, contemporâneos aos Neoplan, outros projetos existiram através de outras fabricantes, como o TG822 Altamo, da holandesa Van Hool, mas assim como o Space Longliner, tinha apenas um andar superior contínuo. O Setra SG221 HDS, também com um pavimento contínuo, e o americano Prevost H560, que continha 5 eixos. Por fim, o VDL Berghoff Excellence 2000 HDA, do qual havia apenas 2 protótipos, mas juntamente com o Jumbo Cruiser eram os únicos ônibus rodoviários de 2 andares do mundo. Ao final dos anos 70, fabricantes brasileiros também se aventuraram neste nicho, o Marco Polo 3 e Nielson Diplomata, utilizando chassis Scania B111 e Volvo B58, que embora tenham operado em algumas empresas, se tornaram raras lendas. Foi uma unanimidade o insucesso de rodoviários articulados. Aumentava-se muito o custo do veículo e também o peso, prejudicando seu rendimento na estrada, além do que a parte traseira tendia a se desestabilizar em velocidades mais altas. No caso do Jumbo Cruiser, este custava mais que o dobro de um Skyliner comum de 2 andares. Além disso, várias cidades europeias começaram a restringir a circulação de ônibus articulados. Por outro lado, legislações aumentaram o comprimento máximo permitido dos ônibus para 15 metros, permitindo configurações menos trabalhosas como o Megaline N128/4. Ao longo da década de 80, a Neoplan ainda construiu mais 3 unidades a pedido de algumas empresas. Um deles foi para Osaka, no Japão. Totalizava-se 10 unidades que seguiam o desenho contemporâneo dos ônibus em linha da fabricante. O último Jumbo Cruiser foi o que recebeu maiores alterações, fabricado em 1992 para uma empresa belga. Passava a ter motor e tração na parte traseira, onde ficavam os 2 eixos. As dimensões totais eram praticamente a mesma, porém 2 centímetros mais largo. Este seria o mais raro exemplar deste modelo. Com o envelhecimento dos ônibus e restrição do mercado, estes foram revendidos.
O primeiro foi convertido no maior motorhome do mundo, outros convertidos em veículos-leito. Estima-se, segundo algumas fontes, que dos 11 veículos, 9 ainda estão funcionando. Obrigado por assistir, deixe seu like e comentário. Até o próximo.